Prezado amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos ler a palavra de Deus em João, no capítulo 20, no verso 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Então, amados irmãos e amigos, nós vamos fazer aqui uma pequena reflexão bíblica sobre o tema, o sinal das mãos de Jesus. Naquela época, os judeus eram como um terror para os cristãos. E por outro lado, o Império Romano era como um rolo compressor contra os cristãos. O medo tomou conta dos discípulos quando Jesus foi crucificado e sepultado. Mas ao terceiro dia o Senhor Jesus ressuscitou para a alegria dos seus discípulos. Jesus venceu a morte e nos deu a vitória inexplicável. Paulo falou, movido pelo Espírito Santo: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme 1 Coríntios 15, 54 a 57. Mas foi preciso Jesus mostrar para Tomé o sinal dos cravos para ele acreditar na ressurreição. Pois assim afirma a palavra de Deus: chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos estavam com medo dos judeus e se tinham ajuntados, Jesus chegou, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, conforme João 20, 19 a 22. Então, amados irmãos e amigos, os discípulos precisavam continuar a missão gloriosa de pregar a palavra de Deus, falando sobre a ressurreição do Senhor Jesus e mostrando para o mundo que Jesus está vivo para sempre e eternamente. Jesus realmente, ele continuou dizendo, mostrando para os discípulos que esta missão precisava continuar, e falou também da incredulidade de Tomé. E aqueles a quem perdoados os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiveres lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E oito dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vês as minhas mãos, e chega aqui a tua mão e mete no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro.
Esses, porém, foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, amados irmãos e amigos, será que é possível Jesus mostrar para você as suas mãos sangradas, mostrar para você o sinal dos cravos, mostrar o lado que foi vazado pela espada do soldado romano para você crer nele? Então, meu amigo, o importante é você verificar que Jesus disse, de fato, paz seja convosco, e Jesus realmente quer te dar paz no coração e paz no espírito. O importante é você entender que Jesus te ama e Ele está profundamente interessado em salvar a sua alma. O importante é você crer nesse amor de Deus, crer em Jesus como Salvador e Senhor, que para tanto Deus nos abençoe. Quero orar para você um minuto apenas. Pai bendito, Senhor do céu e da terra, tem misericórdia dos nossos amigos, Senhor. Não sei como estão passando, se por tribulações ou aflições. Dê a cada um a tua paz, o teu conforto e as consolações do teu Santo Espírito. Ó Pai bendito, e que o Senhor possa tocar no coração de cada um através do teu Santo Espírito, e que almas possam render a teus pés e crer no teu Filho Jesus como Salvador e Senhor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui quem está falando é o servo do Senhor Jesus, pastor Francisco Ferreira Gonçalves, membro da Igreja Batista Redenção.